Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do professor Kleber Paixão. Você já me conhece, sou professor de teologia e mestre em ciência da religião. Ahn, Se você gosta do conteúdo do meu canal, ajude o canal. Como que eu faço, professor? Você se inscreva no canal, deixe o joinha em cada vídeo para que o YouTube entenda que possa chegar a mais pessoas. Deixe seu comentário positivo. Compartilhe entre os amigos. Se quiser ajudar financeiramente, seja membro do canal, tem um valor mínimo lá e você pode ser meu aluno, tá bom? Então, assim, o valor tá super acessível e tá muito bom. Então, se você gosta de ajudar o canal, faça isso. Divulga nos seus canais, nas suas redes sociais. É, Essa semana nós tivemos aqui, no Brasil em todo, eu diria, mas aqui em São Paulo foi um baque muito duro. Nosso irmão e amigo querido, irmão Samuel, do Eteuvina, aqui na região de Guanás. Deus o levou, o recolheu, depois de uma árdua batalha aí contra essa enfermidade terrível. E é muito triste. Cabe a nós agora, como igreja, orar por toda a família, pelos filhos, netos, esposa. Orar nesse momento muito difícil. Orar para que Deus console toda a família do canal Kleber Paixão. Nós aqui vamos orar por toda a família. Eu tenho uma história bonita com o irmão Samuel. Quando conheci o irmão Samuel, ele era aqui da região, mas eu até já contei isso no canal, mas vou contar aqui novamente, muitas vezes as pessoas não ouviram. Eu era solteiro e auxiliar de jovens, né? E muito arteiro. Todo mundo sabe que eu era. Quem andou comigo sabe que eu era doido. Hoje eu até tô meio maneirado, mas vivia, congregava nas igrejas, atendia culto, busca de dom, era doido. E Deus fez muita obra, né? Até com essas valentias, essas coragens que eu tinha nos anos 90 era importante ter essas coragens. Se não tivesse coragem, não fazia nada. E um dia alguns companheiros pediram pra gente descer pra terra lá de Jacareí. E descemos pra terra de Jacareí. Tem uns cultos top, muito bom lá, que é o Meia Lua. Mas tinha uma igreja que o ancião ele era um homem bravo, né? Bravão, daquele famoso de ser bravão. Joel alguma coisa, não lembro direito. Deus até recolheu esse irmão. Ele era um homem bravo, duro. Aqueles antigos homens dos anos 90 eram todos assim, né? Quitério Carmona. O que você imaginar de ancião duro na queda, né? E sisudo e tudo mais. E eu fui congregar nessa igreja. E lá tu não tinha medo de chegar visita assim, ele ficava já até esperto. Ele não gostava que irmãos de fora levantavam. Se levantasse para testemunhar, ou ele dava uma bronca, ou ele dava alguma indireta. E eu cheguei nesse culto meio atrasado. A igreja era não era tão grande, né? E eu não sei se ainda é assim, o banheiro era perto do púlpito, assim, né? Tem um púlpito e tem do lado aqui os banheiros, os toaletes. Eu já cheguei no culto, ele já me viu, ele tava atendendo, já me viu. Eu entrei já pro banheiro. Aí os amigos meus, falei, ó, quem tá atendendo, irmão João, meu, não testemunha, não testemunha. Você vai levar bronca, ou ele vai te dar uma indireta, vai te expor. Cuidado, não vai. Aí eu falei, ó, puxa vida, o irmão me deu uma carona, eu não tinha. Ele me trouxe até aqui em Jacareí. Ele gastou toda essa gasolina pra me chegar aqui, entrar no culto, chegar atrasado, ficar aqui dentro do banheiro e nada. Não. Aí eu falei na hora, eu era meio doido, ficar vendo. Aí na hora abriu a testemunhança, eu já saí do banheiro e já fui pro microfone. Levantei, contei duas obras, pra glória de Deus. A igreja glorificou a Deus, mas a igreja ficou assim, meio assim, glorificou a Deus, não foi, porque o povo tinha medo do irmão João. O povo glorificou a Deus e o irmão João também glorificou a Deus. Ficou contente com a minha vida. Eu falei, irmão, na época minha como era Parque Mara Luísa, né? Eu falei assim, venha todos congregar conosco no Parque Mara, levei saudação. E quando acabou, quem estava no banco também visita na igreja. Era o irmão Samuel do Eteuvino, ele ainda era cooperador de jovens. Aí ele me abraçou e falou, filho, que valentia, você é guerreiro, gostei de você, vai lá congregar no Eteuvina.
Aí eu congrego, acho que umas 2, 3 vezes durante eu vi, né? Mas toda vez que eu ia lá tinha muita visita, desde as reuniões de jovens, muita visita. Nunca deu pra nem pregar a palavra, nem nada, porque tinha muita visita de fora. Às vezes que eu fui lá, sempre tinha irmão de fora. Mas aí peguei uma amizade com o irmão Samuel, era um amor de pessoa. Receptivo, educado, porta aberta. Esses irmãos que sabem reconhecer quando o anjo passa na igreja e fala, ó, é anjo de Deus, vou dar liberdade. Hoje em dia perdeu-se isso na igreja que frequentamos. Infelizmente, muito irmão de ministério não percebe o anjo de Deus na igreja passando, né? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de um profeta, né? Então, a gente depende do jeito que a gente recebe as pessoas, né? Então, infelizmente, essa história bonita eu vou guardar, vou levar comigo para a eternidade, porque é uma história muito bonita com o irmão Samuel. E eu nunca mais vou esquecer daquele abraço que ele me deu naquele culto lá em Jacareí. Homem de Deus, servo de Deus. E venceu a batalha. E nós nos encontramos na pátria última. Naquele grande dia escatológico, quando a trombeta soar. Os nossos corpos, receberemos corpos glorificados, eivados do poder do Espírito Santo. Um corpo ressurreto, um corpo incorruptível. E aí não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais nada. Haverá plena alegria e dançaremos aquela perpétua dança trinitária. Vai ser lindo e maravilhoso. Tá bom assim? Vamos orar pela família. Vamos orar pela família. Hoje, sem recado, sem nada. 6 minutinhos falei aqui. Segunda aula sobre a Trindade. Lembrando que é uma aula estilo escola dominical. Estou usando até os slides da EBD, da Assembleia de Deus. Então, nesse sentido, os meus irmãos, ela é a aula mais simples, mais mastigada, porque o público que vai assistir essas aulas são pessoas simples, são pessoas que estão começando agora. Então, a escola dominical é sempre para o povo maior, não é uma aula de teologia, não é perspectivas acadêmicas, teológicas. Eu não vou entrar aqui nos meandros da filosofia, da metafísica. Não, vai ser bem mastigado, bem simples, para você entender. Então a aula hoje é bem mastigada, como foi a primeira. E vai assim essas 13 aulas. Tá bom? Tá bom? A primeira aula teve bastante visualização e comentário. Deus abençoe a vida de todos. Vamos lá para a segunda aula. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. A aula de hoje é a lição 2, né? O Deus Pai. A lição é sobre a Santíssima Trindade. E hoje vamos trabalhar a questão do Deus Pai. O Deus que é Pai. Bora lá, deixa eu ver aqui. Isso. Bora lá. E aí, qual é o texto áureo para nós meditarmos, para nós pensarmos essa questão? Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece o Pai intimamente, de forma ontológica, de forma mais íntima, mais experiencial do que o próprio Filho. E o Filho, se ele quiser revelar para alguém o Pai, ele revela. Essa era a missão dele, revelar o Pai para nós. Entendeu? Então, Cristo é o Pai, como diz os latinos, pro nobis, ou seja, para nós. Isso é muito importante. Só temos acesso ao Pai por Jesus. Olha, já começamos com uma questão muito importante para nós. Vamos lá. Verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Só vamos saber as características, os atributos e toda a peculiaridade do Pai a partir da revelação que se dá em Cristo e pelo Espírito Santo. Porque os dois é que veio na economia da salvação, ou seja, o que é a economia da salvação, Kleber? É o tempo e o espaço, é a história humana, na economia, ou economos, na casa comum, na casa dos homens. Deus se revelou na casa dos homens. Como? Na encarnação. Jesus se fez homem. Deus se fez homem. O Filho se encarnou. E como ele se encarna, a partir da vida dele, do ministério dele, da missão dele, nós entendemos quem é o Pai. Quando ele é morto, ressuscitado e é assunto ao céu depois de 40 dias, ele manda o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo também vai apontar o Pai a partir
do Filho. Então, a partir de Cristo, a partir do Cristo, a partir do Espírito Santo, nós temos acesso e conhecemos os atributos do Pai, os mistérios do Pai e assim por diante. Lembrando mais uma vez, eu estou usando os slides da própria CPAD, tá? Eu não alterei nada, então para ninguém, ele alterou, ele falou, não estou utilizando os slides dele, só para entender como que funciona uma escola dominical. Então você que é assembleano, você também pode assistir essa aula tranquilamente, porque eu não alterei nada do slide da CPAD. Então, na segunda-feira, qual a leitura diária que podemos fazer a respeito desse assunto, até chegar que fosse o domingo? Na segunda-feira, Mateus capítulo 6 e versículo 9. O Pai é o nosso Pai Celestial. Terça-feira, Deuteronômio 6, versículo 4. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Na quarta, João capítulo 5, versículo 26. O Pai tem a vida em si mesmo. Quinta-feira, 1 Timóteo 2, versículo 5. O Filho é o mediador entre o Pai e os homens. Só podemos conhecer o Pai a partir do Filho, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é a nossa paz, porque Ele fez a paz, que nós éramos rebeldes e inimigos contra Deus. Nós vivíamos em rebelião contra Deus, mas agora em Cristo nós somos amigos de Deus. Sexta-feira, Gênesis 17, versículo 1. Deus é o Pai Todo-Poderoso, o El Shaddai. Êxodo 3, versículo 14, no sábado. Deus é o grande eu sou, o Errier é Sher Errier. Eu serei o que serei, eu sou sendo, eu sou o que sou. Olha aí que importante. E leitura bíblica em classe aqui, no caso nosso, aqui no canal do YouTube. Deixa eu tomar meu cafezinho. Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha que interessante, naquele tempo respondendo Jesus disse, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios instruídos e revelasse aos pequeninos. Porque ele está diante dos grandes sábios instruídos e percebe que Deus ocultou deles, mas revelou a todo aquele que crê, são os pequeninos. Só aqueles que são crianças, que têm humildade de uma criança, de um coração humilde, crê nesses grandes, abre o coração a esses grandes mistérios. E Deus revelou aos pequenininhos. E por que ele fez isso? Porque assim te aprove, sempre foi da vontade de Deus. Foi da vontade dele. Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Aí ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Lembra que nós falamos que tudo que tem o Pai se doa ao Filho, na Trindade? Ao Filho aí no dia a dia, na economia da salvação, no tempo e no espaço, na história, ele dizendo a mesma coisa. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Porque o relacionamento é tão íntimo que ninguém conhece o Filho senão o próprio Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. A relação é tão íntima. Lembra que eu sempre falo? O Filho não guarda o amor todo para ele, mas se volta ao Pai, lembra? Eu falo isso muito aqui no meu canal. É esse relacionamento, é essa reciprocidade de amor. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Só que agora existe uma abertura para você ter acesso a esse mistério. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem o Filho quiser revelar é chamado para essa grande comunhão. É chamado para essa grande celebração trinitária. Olha aí que bonito. Então, o que é o Evangelho? É o anúncio da Boa Nova e um convite para você participar dessa grande celebração, dessa grande dança trinitária. A partir das 13 aulas, não vamos falar mais isso ao longo, tá bom? E eu pretendo, depois que fechar as 13 aulas, fazer um geralzão sobre a Trindade no meu canal aqui. Pra gente falar umas coisas um pouquinho mais complexas, mas ao mesmo tempo para fechar com chave de ouro toda
tudo aquilo que nós aprendemos em aula. João 14. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha aí. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é, é o intermédio, é a ponte para que você tenha acesso ao Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. Se você conhece o filho, o Pai está no Filho, então você conhece o Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí o filho fala: Mas eu estou tanto tempo convosco, quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai está tão íntimo comigo que se você me vê a mim, vê o Pai. Olha aí que mistério, olha que sublimidade. No versículo 1 disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Lembra a intercompenetração que os pais da igreja vão falar? O Pai está totalmente no Filho, o Filho está totalmente no Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai que está em mim. E as pessoas não entendem esse mistério. No batismo, que nós falamos na última aula, o Espírito Santo desce como em forma corpórea. Agora, o ministério de Jesus é o ministério do Espírito Santo. Mas olha que interessante. Ele fala: o Pai está em mim. O, lá em, no futuro, Paulo vai falar: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O pensamento teológico é o mesmo. Há uma relação tão íntima entre Pai, Filho e Espírito Santo que um texto fala que é o Espírito Santo que está no Filho. Né? O Espírito Santo que está no Filho. Ele que desceu sobre o Filho. É o Espírito Santo que está no Filho. Aí ele fala: Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim? Crede. Aí fala: Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Já que vocês não têm alcance para entender esse mistério e crer no mistério, mas pelo menos olha para as obras, você vai ver que eu estou fazendo as mesmas obras do Pai. Toda vez que Jesus perdoou, teve misericórdia, amou, deu acesso às mulheres, às crianças, fez todo esse processo de misericórdia, de perdão, de buscar as ovelhas perdidas, ele estava fazendo as mesmas obras do Pai. Quando ele expulsou demônio, quando ele apaziguou as águas, tudo, ele estava fazendo as mesmas obras do Pai. Fala: já que vocês não conseguem entender esse mistério que eu estou no Pai e o Pai está em mim, vocês ainda não conseguiram assimilar, mas tenta ver as mesmas obras. Você não está percebendo? É as mesmas obras que eu faço, é as mesmas obras de meu Pai. Olha aí que interessante. Aqui nós temos um mapa. Quem tiver desejo, me chama no particular, eu mando esses slides e a pessoa também vai ter acesso a esse mapa mental, tá bom? Para decorar tudo que será falado aqui. O Deus Pai, aí nós vamos falar a identidade de Deus, né? Trindade, o Pai como fonte de origem, relacionamento. Aí você tem a revelação em Cristo, humildes, o Filho, a unidade. Aí você vai ter atributos do Pai, incomunicáveis, comunicáveis e os nomes divinos. Vamos lá, vamos prosseguir. Esse aqui também tem os nomes divinos. Eles vão falando aqui as passagens bíblicas, conhecendo Deus Pai, a revelação em Cristo Jesus. Introdução. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas. É um só Deus. Mas a vida desse Deus é uma vida relacional, de três pessoas que estão e são coeternas, porque participam da mesma substância eterna que é Deus, da mesma essência eterna que é Deus. Sabe o que é o mais bonito de nós percebermos? Aqui fala que são distintas. No decorrer das aulas, você vai entender o porquê que são distintas. São distintas pelo relacionamento e por particularidades algumas, como o pai é só o pai. O pai não pode ser o filho. O pai é eternamente pai. E o filho é distinto do pai porque ele é eternamente gerado do pai, porque ele é eternamente filho. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é eternamente procedente do pai e do filho.
Então, nesse sentido, eles têm distinções. E também tem a distinção de relação. O Pai eternamente ama, o Filho é eternamente amado e o Espírito Santo é eternamente amor. Então eles são distintos. Mas no decorrer das 13 aulas, a gente vai se aprofundar nessas questões. Dentre essas 3 pessoas, estudaremos nessa lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Né? Quando nós falamos o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, não estamos falando nas distinções, mas é um único Deus, não são 3 deuses. Nunca esqueça disso. Mas se já que vamos falar de Pai, o Pai é Deus. Porque ele é partícipe dessa mesma essência. Ele é o princípio sem princípio. Ele é a fonte de todo esse mistério. Então, dentre essas 3 pessoas, estudaremos nessa lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, que é o Pai. Aquele de quem procede o Filho e o Espírito, porque um é gerado e o outro é procedente. Ele é a fonte eterna da divindade. E no tempo e no espaço, ele é o Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Palavra-chave, nós temos Pai. Essa é a palavra-chave para nós percorrermos na aula de hoje. E aí nós vamos falar sobre a identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. Na concepção desde Israel, quando Deus vai se revelando progressivamente, nós não temos outros deuses. Deuses competindo com Javé, Yavé ou Yahweh, o que você escolher aí. É o nome impronunciável, ele é o único Deus. Por isso que ouve ao Israel, o teu Deus, ele é o único. Então, o Shema nós temos aí no Antigo Testamento na revelação progressiva. Por que progressiva, professor? Porque progressivamente, revelação é autodescortinar. Deus se autocomunicando, é comunicação divina. Revelar-se é mostrar quem é você. Então Deus na revelação está mostrando quem ele é, na história. Só que se ele se revelar totalmente o que ele é, de forma ontológica, tudo que ele revelar, ele deixa de ser Deus. Porque se você sabe tudo quem Deus é, você é um Deus. Então ele revela, mas ele sempre se oculta nessa revelação. E ao mesmo tempo é progressiva. Ele nunca revela de forma muito exaustiva. É sempre em sombras, tipos, entendeu? Símbolos. Ele vai se autocomunicando na história. A revelação mais plena que nós precisamos saber sobre salvação está na revelação na plenitude dos tempos, que é o Jesus, o seu Filho. Olha aí que interessante. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, declara: ouve, ó Israel, Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes e pelos seus atributos. Se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Quem disse isso? O Horton, um grande teólogo. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes como o título de Deus Pai. Né? João 6, versículo 27, 1 Coríntios 15, versículo 24 e Gálatas 1, versículo 1, versículo 3 também, Efésios 6, do versículo 23 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como o Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo, Isaías 63:16, Mateus 6:9 e Efésios 4:6. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai. Aqui é uma escola dominical, a gente não vai poder se aprofundar. Mas as concepções de paternidade, as concepções de maternidade foram evitadas no Antigo Testamento por um motivo muito simples. Existia a idolatria e a adoração às deusas de fertilidade. Então, por isso que evitou-se essa expressão. E toda vez que se falava também a questão da paternidade, ou em algumas vezes foi atribuído paternidade a esse Deus de Israel,
Foi no sentido, por analogia. Quem era o pai no Antigo Testamento? Era o chefe do clã. É aquele camarada que tinha que cuidar de toda a família. Então todo o sustento, toda a providência, tudo que era dirigido ali era feito pelo pai. Então quando foi atribuído ao pai, é nisso. Só que esse aqui é um assunto mais complexo e aí nós tínhamos que... Isso você vai aprender no curso de teologia e tudo mais. Mas só para você ter uma ideia, o pai é apontado como Deus por excelência. Como vimos agora. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os seus discípulos a orarem Pai Nosso. E é uma coisa bonita, né? Não é Pai meu, é Pai Nosso. Já mostramos para os discípulos que eles também já eram filhos de Deus, em certo sentido, porque eles já estavam se relacionando com Deus. Veio para o que eram seus e os seus não receberam. Mas todos os que receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, aos que clamam pelo seu nome. Pai nosso que estás nos céus, Mateus 6, versículo 9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. O Pai é a fonte da divindade. Vamos lá falar sobre isso também. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo. Ele é atemporal, ele nunca teve um início no tempo e no espaço. Ele está para além do próprio tempo, porque ele é criador do tempo. Ele nunca teve começo, ele é um princípio e nunca terá fim. Nós chamamos na teologia de princípio sem princípio. Ele é o princípio de todas as coisas, porque ele é a fonte dessa divindade, mas é sem princípio porque ele não foi criado por nada. Ninguém fez Deus existir. Aí vemos Deuteronômio 33, versículo 27. Pois ele existe por si mesmo. Ele tem autossuficiência. Autossuficiente. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é subsistente. João 5, 26. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Salmos 90, versículo 2. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Ele é o Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles existe. Isaías 45, 18. Atos 17, versículo 24. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Ele é o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai do Filho que se encarnou aqui, né? Senhor Jesus Cristo. E ele é o Espírito doador, mantenedor de toda a vida. Jó 33, versículo 4. O Pai é a primeira pessoa da divindade da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem, a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo procede. João 15, versículo 26, Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3. Nas relações, o Pai é a fonte, ele é o princípio sem princípio. Mas o Filho é gerado. Então quer dizer, Kleber, que se o Filho é gerado, teve algum momento que o Filho não existia. Então ele teve um início. Então o pai é maior do que o filho, não é assim, Kleber? Não. Essa geração, como Deus é eterno, é um ser eterno, a geração em Deus é uma geração eterna. Então o filho é gerado eternamente do pai. Não teve um início, um momento de geração. Ele é gerado eternamente do pai. E é amado pelo pai eternamente. Por isso que eternamente o pai sempre foi pai. Não teve um momento no ser de Deus que o pai nunca foi pai. E também não teve nenhum momento que o filho nunca foi filho do pai. Porque ele é gerado do pai desde toda a eternidade. Então ele é filho eternamente. O pai é eternamente pai, o filho é eternamente filho. Então não tem um maior do que o outro. Não existe hierarquia em Deus, como muita gente, e muita gente famosinha aí da internet tenta apontar. Isso é uma heresia que já foi rejeitada pelos pais da igreja. Ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e o Espírito procede. E a procedência do Espírito, Kleber? Ele procede do Pai e do Filho eternamente também. A procedência também é eterna. Porque quando nós falamos de trindade, nós temos que pensar. Nós estamos falando da trindade em si. A eternidade. Deus lá na sua eternidade. Deus lá na sua essência. Quando não tinha anjo, arcanjo, querubim, serafim, não tinha universo, não tinha nada.
Tinha Deus, que não era solidão, porque havia um relacionamento amoroso de Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho é gerado eternamente do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente. Então nós estamos falando de Deus na sua eternidade. Quando nós falamos do tempo e do espaço, na encarnação do Filho, no envio do Espírito Santo no dia de Pentecoste, o Espírito Santo guiando a igreja, quando nós falamos disso, nós falamos do tempo e do espaço, na casa dos homens. Quando falamos na casa dos homens, nós estamos falando de economia, oikonomos, a cidade, a casa dos homens. Entendeu? A nossa casa. Foi aqui que ele se revela. E é aqui nós vemos ele assumindo a nossa humanidade e depois enviando o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Tenta sempre colocar isso na sua cabeça. Quando falamos de Trindade na sua eternidade, na sua ontologia, no seu ser, é lá na eternidade. Quando falamos aqui do Filho, aqui é o envio do Filho, a encarnação e tudo mais, nós estamos falando do tempo e do espaço, nós estamos falando de economia. Esse termo será trabalhado mais para frente nas outras aulas. Tá bom? 3. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Como diz Irineu de Leão, o Filho e o Espírito são como se duas mãos que o Pai alcança para nos abraçar. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 6, Efésios 4, do 4 ao 6. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente. Agora enrolei para falar aqui. Cada uma conforme sua distinção pessoal. O Pai proclama as palavras criadoras, Salmos 33, versículo 9, e o Filho as executa, João 1, 3. Essas questões de Deus proclamar, o Filho executar, o Espírito Santo aplicar, lembrando que tudo isso são na economia da salvação, no tempo e no espaço. Na eternidade, não tem, o Pai faz uma coisa, só vemos essas distinções na paternidade, na filiação e na processão. Na eternidade, o Pai eternamente Pai, o Filho eternamente Filho, e o Espírito Santo eternamente procede dos dois. Só que os três estão numa íntima comunhão tão perfeita que é um único Deus. E esse único Deus, todas as três pessoas agem conjuntamente. É igual tanto na criação como na encarnação, como nos processos de envio do Filho e do Espírito, toda a Trindade estava agindo. Por que, Kleber? Porque por mais que é o Filho que foi enviado, o Pai nunca se separa do Filho. Por isso que o Filho fala, quem vê me vê a mim, vê o Pai, e quem vê o Pai vê a mim. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Por que o Filho fala isso? Porque a Trindade é inseparável, não tem como você separar. Agora o Filho vai sair de um lado, o Filho vai para o outro. Não existe isso. Tem gente que fala assim, quando Deus estava criando, o trono ficou vazio. Não existe, não tem um lugar onde Deus não esteja. Não existe trono vazio. O inimigo tentou tomar o trono de Deus porque o trono estava vazio. Não tem nem como fazer isso. O trono, gente, é só símbolo de soberania de Deus. Então, nesse sentido que a gente precisa tomar muito cuidado, que quando nós falamos dessas relações, o Pai proclama, o Filho executa, é no tempo e no espaço. É na história dos homens, tá bom? O Pai planejou a redenção. Tito 1:2, e o Filho as realizou, João 17:4. Quando o Filho retornou aos céus, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e ensinador, João 14:26. Conforme o credo de Atanásio, século V, tá, o grande defensor da fé cristã Atanásio, abre aspas, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais. O que Atanásio está querendo falar aqui? É o que eu acabei de mencionar, não há divisão. Toda a Trindade estava envolvida no processo de criação, no processo da encarnação. Só que no tempo e no espaço há distinções nas ações. O Pai envia o Filho é gerado no ventre de Maria, e quem gera o Filho no ventre de Maria é o Espírito Santo. Mas toda a Trindade está envolvida nisso. Não é que o Pai envia o Filho, o Pai não faz mais nada, o Pai está distante. Pai, agora, Filho, o BO é seu, resolve aí. Não é assim. Toda a Trindade estava envolvida naquele processo. Mas no tempo e no espaço,
de forma pedagógica, cada um fez uma função. Por que que ele fez isso, Kleber? Porque nós nunca entenderíamos nem o mínimo do mistério. A gente precisa entender pelo menos o mínimo do mistério trinitário. Então, por isso que de forma pedagógica essas ações foram distintas. Mas isso não quer dizer que o filho estava separado do pai ou separado do Espírito Santo. Olha o que Satanás diz: nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Vamos supor, o filho foi depois do pai. Não, ele é gerado desde toda a eternidade. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Não há hierarquia. Ninguém é maior, ninguém é menor. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Concordo com Atanásio. Bora lá. Apesar que há discussões se esse credo de Atanásio foi realmente Atanásio que escreveu, ou alguém atribuiu a ele. Há uma discussão acadêmica sobre isso, mas isso é um assunto para os acadêmicos e tudo mais. Sinopse 1. Deus Pai é o único Deus verdadeiro, eterno e soberano, a fonte da divindade que age por meio do Filho e do Espírito Santo. 2. O Pai revelado em quem, Kleber? Revelado em Cristo. Como que eu enxergo o Pai? Como que eu entendo o Pai? Como que eu vislumbro o Pai? Através do Filho, através do Cristo. O Pai se revela aos humildes e pequenos, os pequenininhos. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Abre aspas. Ocultasse essas coisas aos sábios instruídos e as revelasse aos pequeninos. Os primeiros intitulados sábios, os gregos, né? No mundo grego é o sófos, daí vem os sábios, daí vem os filósofos, os amigos da sabedoria, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Tem os outros instruídos, no grego os sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. O, essa classe entre os gregos, entre os romanos, eles eram muito instruídos. E nós temos também, no período do Jesus, do judaísmo, no segundo templo, nós temos uma instrução praticamente acadêmica nas escolas rabínicas, discussões infindáveis sobre a questão da Torá e da lei. O que nós podemos vislumbrar? Jesus está fazendo uma crítica. O povo estudando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, e Deus revelou as coisas para os pequeninos. Porque tem coisa que eu sou um estudioso, sou um teólogo, sou defensor que tem que ter conhecimento teológico, mas tem coisa, gente, que nós, como Tomás de Aquino vai dizer, nós só temos acesso através da fé. Por isso que nós chamamos de fé revelada, né? Através da fé que eu vou crer, né? Então tem coisas que só estão no âmbito da revelação, que Deus comunicou essas verdades na Bíblia. Pode ver, tem um monte de gente ateu que lê a Bíblia, lê. Esse dia mesmo alguém perguntou no meu canal aqui, Kleber, mas o Espírito Santo é que leva a pessoa a ler a Bíblia, porque eu falei isso em aula, né? Aqui no meu canal. Aí a pessoa escreveu, mas tem um monte de ateu que lê a Bíblia, então o Espírito Santo manda o ateu ler a Bíblia? Então, quando o Espírito Santo te leva a ler a Bíblia, como eu falei em aula aqui no meu canal, ele está te levando a ler a Bíblia e ele mesmo faz você compreender. Como dizia Calvino, o Espírito é um grande professor. E a biblioteca que ele utiliza é a Sagrada Escritura. A Bíblia é a biblioteca do Espírito, como vai dizer Calvino. Então, ele te leva a ler a Bíblia e ele te faz compreender. O ateu, ele lê a Bíblia e ele só lê a Bíblia para tentar refutar. Então, o intuito dele é mau. Ele quer refutar o cristianismo, ele quer detonar o cristianismo. Então, o intuito não é o Espírito Santo que levou ele a ler a Bíblia. Mas aquilo que ele está fazendo é para a condenação dele. É para a própria condenação. Então, ele nunca vai poder dizer que nunca leu a Bíblia. Então, deixa o ateu ler a Bíblia à vontade. Pode ler. Ele nunca vai poder no dia do juízo dizer, eu não li a Bíblia não chegou até mim. Chegou sim porque você leu ela inteira para tentar refutar o cristianismo. E é nesse sentido. Agora não, os crentes são levados a ler a Bíblia porque o Espírito Santo impulsiona eles. Impulsiona eles a ler, abre a mente dele para compreender e glorificar a Deus. E aí o Espírito Santo faz esse processo, né? Convence você do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho uma aula sobre o Espírito Santo que eu ministrei no meu curso, eu vou ministrar aqui
no meu canal, porque eu achei ela muito interessante. Eu vou ministrar ela aqui no meu canal. Então, ele ocultou dos sábios e entendidos e revelou aos pequenininhos. Ah, claro, você está indo contra a teologia? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando aqui de verdades espirituais, de verdades reveladas. Os sábios, Sócrates, Platão, nenhum deles tiveram acesso. Deus ocultou dos grandes sábios, dos grandes filósofos, e revelou aos pequeninos. Isso não quer dizer que Deus é contra o conhecimento, como muita gente usa esse texto para ir contra o conhecimento, né? Mas o texto não está dizendo nada disso. O texto está fazendo só uma denúncia. Tá? É igual, Deus odeia o rico? Não. Mas Jesus advertiu, porque é mais fácil um rico, um camelo passar num buraco de uma agulha, do que um rico adentrar no reino dos céus. Isso quer dizer que Deus detesta todo crente rico? Então quer dizer que crente não pode ser rico? Não, não é nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas utilizam muito um texto para reforçar uma outra doutrina que não tem nada a ver. Então toma cuidado. Esse texto aqui é uma advertência, entendeu? Não necessariamente uma doutrina contra o conhecimento teológico, tá? Então não mistura as coisas. Mas existe realmente verdades que nós não temos acesso através da razão. Jesus tem que nos revelar. Dá um exemplo. Quem diz os homens que eu sou? Ah, João Batista, outro é isso, outro é aquilo. E aí e vós? E aí Pedro abre a boca e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Olha, quantas pessoas você vê aí nesse mundo que não reconhecem Jesus como Filho de Deus? Quantas pessoas você vê aí que não reconhecem que Jesus é Deus? Até no meio evangélico, unicistas que não reconhecem que Jesus é Deus. Essas pessoas não tiveram. Eles são muito sábios, sabem grego, hebraico, aramaico, latim, falam alemão, francês, italiano, espanhol. São tudo inteligente, mas eles não tiveram acesso ao que o Espírito Santo revelou, que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Como diz aquele soldado, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Ou como diz o Tomé, quando vê as chagas, vê tudo, ele joelha, cai de joelho e diz: Deus meu e meu Deus. Então, todos eles reconhecendo que Deus, Jesus, ele é Deus. Quantas pessoas no nosso meio que diz que não é? Porque para eles não foram revelados. Você vê, não é uma questão de teologia. É uma questão, tem verdades que o Espírito Santo tem que abrir a mente e abrir os olhos. Não tem jeito. Tá bom? Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada. Por exemplo, Paulo estudou os pés de Gamaliel, para vocês terem uma ideia, que é o neto do grande rabino Hilel, que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos, Provérbios 3:7, os grandes sabidões, os sabichões que sabem tudo. Deus não revela para coisa para soberbo. Por isso que eu falo que a teologia, ela não deixa de ser soberbo. Ah, fulano começou a estudar teologia e se tornou soberbo. Não, ele já era soberbo, ele só está usando uma artimanha para mostrar a soberbia dele. Ele já era arrogante. Só está querendo uma artimanha para mostrar a soberbia e a arrogância dele. Quem estuda teologia, ele reconhece que tem coisa que é só Deus que abre a mente. Então a teologia leva você à humildade. Leva você a reconhecer a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o drama da salvação. E aí você reconhece que você é um nada, você é um pequenininho, que você é apenas um pó cósmico nesse grande mar chamado universo. Então, não dá. A teologia vai te levar à humildade, não à soberbia. O Pai se dá a conhecer aos pequenos, em grego népios, aqueles que possuem a humildade das crianças. Mateus 18, do 2 ao 4. O Pai se faz conhecer pelo Filho, né? Pelo Filho, ele é o intermédio. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Abre aspas. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Essa declaração revela dois princípios importantes. Em primeiro lugar, o Pai é um ser pessoal e relacional. Salmos 46, versículo 10, Isaías 46, versículo 9 e versículo 2. E 46, versículo 9. E, em segundo lugar, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens.
Gente, até a revelação do Pai é mediada. As Sagradas Escrituras também ela é mediada. Você nunca tem um acesso exaustivo ao próprio Deus. É sempre mediação. Nós temos acesso ao Pai mediante o Filho, nós temos acesso agora às grandes doutrinas mediante o Espírito Santo, nós temos acesso à Trindade e tudo mais, ao Evangelho mediado pela Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é um texto mediado, porque os autores tinham uma intenção teológica e eles tiveram uma experiência subjetiva, cada um teve sua experiência subjetiva com Cristo e escreveram a partir da sua perspectiva, com a sua linguagem, com as suas limitações, e no seu tempo, no seu contexto. Então, tudo tem uma mediação. Então, essas doutrinas gnósticas que estão surgindo no mundo evangélico, que nós temos acesso direto a Deus, tudo é revelado, tudo é revelado, tudo é mostrado, isso é uma grande heresia gnóstica do século II. Que nós temos uma revelação suprema. Não, gente, tudo tem uma mediação. E para conhecer o Pai é só através do Filho. Filho ele é o mediador entre Deus e os homens. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. Deus se relaciona. Deus é um Deus relacional, né? Então, para você chegar a Deus, precisa de um relacionamento. E, em segundo lugar, só é possível conhecer e ter relacionamento com esse Deus, com esse Pai, é por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Tá bom assim? Bora lá. Cristo é o único revelador do Pai. O Filho é o intérprete supremo do Pai. Nós sempre falamos que o Filho ele é a exegese do Pai. O único capaz de revelar sua natureza e vontade e amor. João 1, versículo 18. Hebreus 1, versículo 1. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Porque se não é o Filho que está te revelando o Pai, o que você está crendo é um ídolo. Ah, eu creio em Deus, eu tenho acesso a Deus. Então você acredita, você faz coisas que o Filho não ensinou. Então o Deus que você está adorando é um ídolo pagão. Que foi criado pelo seu coração. Como dizia Calvino, o coração humano é uma fábrica de produção de ídolos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre falo que muitas vezes a gente está em umas igrejas evangélicas e o que a igreja está adorando não é o Deus revelado na Sagrada Escritura, não é o Deus da Bíblia. É igual, vou orar para Deus te pegar, vou orar para Deus te matar, vou orar para Deus te envergonhar, para Deus te expor, te colocar no telhado. Não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia não faz isso. E às vezes que ele fez com misericórdia, com intuito pedagógico, nunca foi para humilhar ninguém. Deus não fica humilhando as pessoas ao seu bel prazer, como um desejo mórbido de ver o mal dos outros. Deus não é assim. Eu sou cristão, mas eu odeio meu irmão. Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que os discípulos ensinaram. Então tem coisas que não é o Deus cristão, não é o Deus da Bíblia. Então tem que tomar muito cuidado. Tá bom? Então toda tentativa de ter acesso a Deus, ao Pai, sem o Filho, é um ídolo pagão que foi criado no seu coração. Porque o Filho é revelador do Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com o Filipe, Jesus revela outra verdade, né? Porque os teólogos, os pais da igreja, os apóstolos, todos eles, quando eles escrevem, eles têm um intuito teológico, ele tem um intuito de uma mensagem teológica. Então, quando o autor bíblico escreveu essa passagem de Filipe, ele tinha uma ideia teológica. Então, ele tinha uma verdade para mostrar, tanto para o primeiro público ali, como depois chegou até nós. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Abre aspas. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai. Ou, abre aspas, ou qual sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Quem me vê a mim, vê o Pai. É a expressa imagem de sua pessoa. O Deus invisível é revelado no Deus visível, que é o Filho. O invisível, o invisível e o intangível se torna visível e tangível na pessoa do Filho. O Deus, o Pai que não dá para ver o rosto,
agora contemplamos o rosto dele na face do Filho. Olha que coisa bonita. A unidade entre o Pai e o Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Vamos lá. Não significa que são a mesma pessoa, mas quem compartilha a mesma natureza divina. A obra, as palavras, ou seja, não é que, por mais que a expressão não é a mesma pessoa, é a unidade, é a intimidade, é essa comunhão. Tão unido em comunhão que um está no outro, o pai está no filho, o filho está no pai. Mas não são a mesma pessoa. O pai é o pai e o filho é o filho. Então não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. Deixa eu beber aguinha. Agora acabou o café. Não significa que é a mesma pessoa. A obra, as palavras, o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai. João 14, do 10 e versículo 11, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. João capítulo 4, versículo 34, João 5, versículo 30, João 6, versículo 38 ao 40 e João 8, versículo 28 e 29. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Quem tem o Pai, quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Olha que importante. Ter relacionamento com Jesus, andar com Jesus, ter Jesus, é ter o Pai também. Quem nos receber, eu e o Pai vamos vir e faremos nele morada. Não é só o Filho que faz morada, o Pai também faz morada. Aí o mistério ainda continua, porque aí agora o Paulo lá no Novo Testamento vai falar, o Espírito Santo faz morada em nós somos o templo e morada do Espírito. Mas não foi falado que era o Pai e o Filho que ia fazer morada? É porque é um único Deus. Olha que mistério sublime. Olha que coisa linda de perceber nas Sagradas Escrituras. Sinopse 2, o Pai. O Pai plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. 3, a pessoa de Deus Pai. Atributos incomunicáveis do Pai. Que esses atributos também o Filho tem e o Espírito Santo também tem, tá? E aí nós vamos falar de alguns deles aqui. A seidade, que é a autoexistência, né? Eternidade, e a sua que poderemos também falar de infinitude, mas há uma distinção de eternidade e infinitude, mas é uma questão acadêmica para outro dia. Imutabilidade, que é o Deus que não varia, né? Não há sombra e variação de dúvida. Onipresença, todo lugar ele está. Onisciência, todo conhecimento. E onipotência, ele tem todo o poder. Atributos incomunicáveis do Pai. Por que comunicáveis, Kleber? Porque nós, na teologia sistemática, nós fazemos uma distinção de comunicáveis e incomunicáveis. Tem atributos que só Deus tem. Por isso que é incomunicável, ele não comunica a ninguém. Só Deus tem, só Deus é eterno. Ninguém pode ser, só Deus tem atributo de eternidade. Só Deus tem aceidade. Só Deus tem imutabilidade. Só Deus tem onipresença, onisciência e onipotência. Se qualquer outro ser tivesse um mínimo de poder, por isso que todo poder que alguém tem deriva de Deus. Nada você faria se o meu pai não tivesse te dado essa autoridade. Lembra que o filho fala? Você não faria nada se o pai não tivesse dado. Por que, Kleber? Porque se alguém tiver algum mínimo de poder, Deus já não tem todo o poder. Por isso que o atributo de todo poder só Deus tem. Só Deus tem. Isso que é muito bonito. Só Deus tem. E as outras pessoas que têm poder, Kleber, são essas autoridades, esse poder que eles têm, esse mínimo poder, essa pequenez de poder, eles têm porque Deus permite que eles tenham. Se Deus não quisesse, eles não teriam nada. Né? Então, incomunicável sentido. E tem alguns atributos que são comunicáveis. Por que, Kleber? Comunicáveis. Porque tem atributos como amor. O Pai tem amor em sentido pleno e em sentido perfeito. Mas em sentido limitado, o homem também ama. Justiça, Deus é justo.
de forma plena, de forma perfeita. O homem, de forma limitada, também tem uma noção de justiça. E assim vai. Mas não vamos falar agora dos atributos incomunicáveis do Pai. Atributos são qualidades exclusivas à divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo. Porque o Pai é todo-poderoso, o Filho também é e o Espírito Santo também é. Por quê, Kleber? Porque é um único Deus. É um único Deus, não são três deuses. Então, os três são partícipes desses atributos incomunicáveis. E não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são autoexistência, Deus existe por si mesmo. Ele não depende da sua existência de outra pessoa, de outro ser. Ele não depende de nada para existir. Ele é autossuficiente. Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. João 5,26. E aí tem um atributo de eternidade. Deus não tem começo e nem fim. Não está limitado pelo tempo, porque o tempo foi criado por ele. Eternidade, para você entender, é um eterno hoje em Deus. Agostinho dizia: o ontem nunca se afasta, o amanhã nunca vem, a tarde nunca declina e a noite nunca chega. É um eterno hoje. O hoje de Deus é a eternidade. Eu tenho aqui numa playlist sobre o conceito de eternidade em Agostinho, em Boécio e em Tomás de Aquino. Vão lá e assistam, estão muito bom essas aulas minhas no meu canal a respeito de eternidade. Aliás, eu trabalho a eternidade também nas Sagradas Escrituras. Depois nos Pais da Igreja, em Agostinho de Hipona e assim por diante. Então dá uma olhada lá na playlist, tá bom? Está na playlist Vocabulário Teológico. Dá uma olhada lá. Não está limitado pelo tempo na eternidade. Salmos 90, versículo 2, Isaías 57, versículo 15. Imutabilidade, Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Malaquias 3,6, Tiago 1,17. Dele é o sempre o mesmo, nunca mudou, não há mudança em Deus. Se Deus mudasse um mínimo alguma coisa, ele não era Deus. Ele deixaria de ser Deus. E aí denotaria, mudança denota também imperfeição. Quando você muda de algo perfeito para imperfeito, é imperfeição. Deus, ele é perfeito em seu estado, então não tem mudança nele. Sempre todo o poder, sempre onipotente, sempre onipresente, sempre onisciente, sempre o Deus do amor. Não existe uma mínima queda no amor de Deus. Deus sempre tem um amor pleno em sua essência, em seu ser. Então a imutabilidade é muito bom para entendermos as questões de Deus. Aí alguém fala assim, mas Kleber, diz lá a questão da Trindade que Deus tem um movimento em Deus, né? Saída de si. Ele sai de si para amar o outro. O pai ama o filho ama o pai e tal, tal. Aí muita gente fala assim, então esse movimento denota uma mudança em Deus, porque se você sai de um lugar para o outro, você está mudando. Só que aí, primeiro que você tem que entender que essa saída de si é uma saída eterna. E outra coisa, não é porque esse relacionamento é imutável. Nunca Deus, o Pai nunca falou assim, hoje eu não vou sair de si para amar meu filho. Desde toda a eternidade sai de si para amar o filho. O filho desde toda a eternidade sai de si para amar o Pai. Então esse relacionamento é imutável. E esse relacionamento se dá na eternidade. Então, nesse sentido, não há imperfeição. É um movimento perfeito. É um relacionamento perfeito. É um movimento perfeito. Olha aí que interessante. Onipotência. Deus é todo poderoso. E nada pode frustrar os seus desígnios. Jó 42:2. Lucas 1:37. Sabemos que dizer que Deus tem todo o poder na sistemática, tem coisas que ele não faz. Tem, Kleber? Sim, tem. Ele não pode criar uma pedra que não possa carregar, não pode criar um Deus maior do que ele. Tem coisas que não são ilógicas. Deus faz tudo aquilo que tem dentro de uma lógica. E tudo aquilo que está conforme a sua natureza e seus planos e seus projetos. Eu sempre dou um exemplo. Deus pode fazer um elefante gigante, colorido, com bolinhas vermelhas, cair aqui dentro dessa sala. Ele tem o poder, se ele quisesse fazer, ele fazia. Por que que ele não faz, Kleber? Porque isso não tem fundamento nenhum, não tem significado nenhum. Não serve para nada para os projetos dele, para os planos dele. Agora, se está dentro dos planos dele, do projeto dele, ele faz coisas magníficas. Exemplo, ele mesmo se fez homem.
que é o milagre dos milagres, que é o milagre da encarnação. Só um Deus muito poderoso para se fazer bebê, assumir algo que ele não tinha sem deixar de ser o que ele era. Esse é o mistério da encarnação. Onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Salmo 139, 1:6. Hebreus 4:13. Onipresença. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Salmo 139. Se eu fugir aos céus, tu está lá. Se eu for as profundezas do abismo, tu lá me encontrará. Não tem um lugar que você não possa estar e falar, Deus não está aqui. Ele está em todo lugar. Esses atributos, portanto, revelam que o nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Atributos comunicáveis do Pai, né? Santidade, 1 Pedro 1,15, versículo 16, e bondade, Gálatas 5,22. Fidelidade, 2 Timóteo 2,13. E amor, Mateus 22, 37 ao 39. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas, como eu falei para vocês, ainda que de maneira limitada. Reflete os aspectos do caráter e da moralidade de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano. Deus tem em grau superlativo, em perfeição, e o ser humano em grau limitado. Deus é amor em forma superlativa, em perfeição. E o homem de forma limitada, mas ele sabe mais ou menos a noção do amor. Deus que pode ser vistos em grau menor no ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, do versículo 26 ao 27. Dentre eles destacam-se santidade. Deus é santo e chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Levítico 19, 2, 1 Pedro 1, 15, 16. Deus é santo, separado de tudo e qualquer coisa imperfeita, imundícia, pecado. Deus é ser santo. E ele convida nós a vivermos uma vida de santidade. Esse negócio de que, eu sou crente, creio na predestinação, e eu posso agora pecar à vontade, isso é uma fantasia que inventaram na internet que não existe. Crente verdadeiro é convidado a viver uma vida santa, viver uma vida de santidade. Ele é convidado a viver a santa. Vamos chegar a essa santidade perfeita que Deus tem? Não, mas em uma certa medida teremos uma vida pia, uma vida santa, uma vida crente. O irmão que nós falamos aqui, o irmão Samuel, ele viveu uma vida santa, uma vida crente. Ele era um homem de Deus. Quem conviveu com ele sabia. Você está entendendo? Então, nós somos convidados a viver uma vida assim. Somos convidados a viver assim. Ah, vamos lá. Amor. Deus é amor em essência. E podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Lembra? Amar uns aos outros. Amar até o próprio inimigo. Fidelidade. Deus é sempre fiel também. Somos desafiados a ser fiéis, né? É, E bondade. Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Meu filho, ontem, nós fomos congregar, entramos dentro do carro, meu filho achou um celular. Ele falou baixinho pra mim, pai, esse celular é o seu? Caiu aqui? Eu falei, não, filho, não é meu não. Ele falou, não é. Aí ele olhou assim e falou, vamos devolver. Aí ele foi lá devolver pro dono do carro e falou assim, ó, tem um celular aqui, o moço do Uber. O moço do Uber ficou bobo com aquilo e falou assim, nossa, só crente mesmo fazer uns negócios desse. Só cristão mesmo. Porque eu acabei de trazer um moço aqui perto da Aricanduva e acho que ele esqueceu o celular dele. E você tá devolvendo. Deus abençoe e tal. Falei, só crente pra fazer isso. Falei, Até brinquei, falou, eu e meu filho somos crentes meio doido, meio chato, mas somos crentes. Nós somos convidados a praticar bondade. E é muito bom praticar bondade. Fazer o que é certo, fazer o que é correto. Crente é isso, luz do mundo e sal da terra. Tá bom? Os nomes que revelam o Pai. Tem nomes que Deus revelou ao longo do Antigo Testamento que revelam quem é o Pai, né? Um deles é Abá, é o Romanos 8,15. Vamos lá. Os nomes de Deus não se tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. Porque nome no Antigo Testamento queriam demonstrar o caráter da pessoa, a identidade da pessoa, quem a pessoa era. Então, quando Deus revela alguns nomes dele, ali, isso está demonstrando o caráter dele, os atributos dele, a essência dele, o ser dele. Vamos lá?
mas revela sua natureza, obras e virtudes. Salmos 9, versículo 10. O nome Elohim, ou alguns dizem Eloquim, mas o nome Elohim, Gênesis 1, versículo 1. Apesar do plural, porque é o plural de Eloha, reafirma o monoteísmo, Deuteronômio 6,4. O monoteísmo restrito, né? Ouve Israel, teu Deus, ele é o único Deus, só há um único Deus. E alude à pluralidade da Trindade, né? Alguns teólogos aceitam. Hoje, nos debates teológicos, não citam muito esses versículos para falar sobre Trindade. Mas para quem está começando agora, e nós estamos estudando aqui uma escola dominical, para vocês acho que fica bom pensar assim, tá? Elohim é um plural, né? Apontando para a pluralidade de pessoas da Trindade. E El Shaddai, Gênesis 17, versículo 1, revela que é Deus como o Todo-Poderoso. Ele é o grande El Shaddai. Gênesis 28, 3, 35, 11. E Deus é chamado de Adonai, Salmos 8, 1, Senhor. Ele é Senhor. E lá no grego, no Novo Testamento, é traduzido como Kyrios. Atos 2, 36. Ele é o grande Senhor, não é César o Senhor, não os imperadores de Roma. Não, ele, Deus, é o Senhor. Então, Deus é o Senhor, chamado de Adonai. Quando foram traduzidos no grego para Kyrios, é atribuído ao Filho de Deus. O Filho de Deus também é chamado de Kyrios. Ou seja, ele tem o mesmo nome do Pai, o mesmo atributo do Pai de senhorio. Manifesta sua autoridade como Senhor. Isaías 6, versículo 1, Filipenses 2, 11. O tetragrama pessoal, né, que todo mundo já conhece aqui, né? Tá? Todo mundo já sabe aqui. O tetragrama, vocês veem aí no César Cavalcante, né? Esse tetragrama sagrado que era impronunciável, os judeus não pronunciavam, e depois do exílio babilônico, se perdeu a sua pronúncia. Aí alguns vão falar que é Yahvé, Yahweh, e assim por diante. Mas pode chamar de Yahvé. Não sabemos qual é a pronúncia desse tetragrama. O tetragrama pessoal Yahvé revelado como o eu sou o que sou. Errier, Escher, Errier. Êxodo 3,14. Eu serei o que serei, eu sou sendo. Deus se revela como um verbo, como dizendo: quer me conhecer? Você tem que andar comigo para saber quem eu sou. Você tem que ver as minhas ações. Enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Salmo 68, versículo 4. Malaquias 3, versículo 6. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder, eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. E aí nós temos santidade, amor, que é a sinopse 3. Os atributos e nomes de Deus Pai expressam sua natureza, santidade, amor, autoridade, revelando quem ele é e como se relaciona com sua criação. Conclusão da aula de hoje. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina. Quando falamos de Trindade, estamos falando da vida de Deus. Estamos falando de quem Deus é e como ele é. Tá? Isso que é importante. Essa vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma vida compartilhada, é uma vida relacional. Nessa lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em quem? Em Cristo Jesus. Pois bem, bora lá. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna, João 17,3. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. Nós fomos adotados em Cristo Jesus, Romanos 8,15, João 1, versículo 12. Revisitando o conteúdo, como Deus se identifica no Antigo Testamento? Vou deixar essa pergunta. Responde aqui nos comentários. Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, atributos e atos. Eu vou fazer só as perguntas, depois você escreve aqui no comentário, tá bom? O que afirma o credo de Atanásio, século V, a respeito das três pessoas da Trindade? O que significa a expressão dita por Jesus?
Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. O que são os atributos incomunicáveis do Pai? O que são os atributos comunicáveis do Pai? Acabamos de falar. E na próxima lição nós vamos falar sobre o Pai enviou o Filho. Olha aí que interessante. Gostou da aula de hoje? Curte, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo. E espero você na próxima aula de EBD da escola dominical. Nós vamos falar do Pai que envia o Filho. Tá bom? Deus abençoe a vida de todos, Deus console o coração de todos, prospere o caminho de todos, que Deus guarde você, toda a sua família, a minha também. E que a nossa vida seja para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Hashtag rumo aos 50 mil manos, querendo Deus. Amém.